Oi, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem um convidado especial nesse vídeo, que ele me pediu para participar do vídeo do Encontro Santo hoje. E eu falei que ele é bem-vindo, que ele pode participar conosco. Então, o Bentinho, que é o meu filhote querido, ele vai estar aqui do nosso ladinho, tá? Escutando também os ensinamentos que Jesus traz hoje pra gente. Tá bom, Bento? Sim, Então tá bom. Quer falar alguma coisa para o pessoal? Ou quer que a mamãe siga aqui? você que segue. Tá bom. Então, hoje a gente tá na lição de número 120 dos exercícios de um curso em milagres. E essa lição é uma lição de descanso. É uma lição maravilhosa para a gente ter ao longo do dia e lembrar o quanto a gente é cuidado e amado por Deus. O primeiro pensamento que vem nos habitar é: eu descanso em Deus. E esse pensamento que Jesus nos ensina, de descansar em Deus, ele nos ajuda a ir liberando todo o controle que a gente quer ter sobre as coisas, sobre o nosso dia, sobre o fluxo, às vezes, da nossa vida, da vida do outro. E ele pede para a gente descansar. Peraí, deixa a mãe trocar de braço aqui, para não ficar balançando o vídeo. Mas pode deitar aqui, pode. Então, Jesus nos ensina para a gente ter esse pensamento. Hoje eu descanso em Deus. Hoje eu não quero controlar nada. Hoje eu não quero fazer nada do meu jeito. Hoje eu silencio e eu deixo as coisas fluírem. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive muito maravilhosa. Porque as experiências, cada um tem a sua, né? E eu sei que às vezes a gente não consegue traduzir o que ela totalmente significou em palavras, né? A experiência ela é vivida. Mas eu preciso compartilhar com vocês a minha experiência no dia do exercício. Hoje a gente está fazendo a revisão. Mas no dia do exercício do eu descanso em Deus, eu teve uma situação muito inusitada e interessante. Inusitada não, né? Que o Espírito Santo sempre nos manda o que a gente precisa para fortalecer, né? Essa confiança de que Deus tem tudo pronto para nós, né? E quanto a gente é cuidado e amado. Uma amiga me pediu uma carona. E eu aceitei, obviamente, falei que eu ia passar na casa dela e aceitei buscá-la. Ao mesmo tempo que eu ia buscar ela num horário combinado, porque a gente ia levar os filhotes para brincar, juntos num parque, eu tinha que também pegar a minha outra filha que estava chegando de uma competição dentro desse horário, né? Ia tudo coincidir um pouco e eu teria que me comunicar para administrar essa logística. E quando eu saí de casa, o meu celular simplesmente deu pane. Ele não estava funcionando. E eu estava contando com o celular para mim, primeiro, colocar o endereço dela no GPS, porque ela estava no endereço novo, e eu só tinha ido uma vez lá. E já fazia uns 3 meses atrás, então eu tinha uma vaga ideia da região, mas eu não sabia certo, né? Não estava certo na minha mente aquela trajetória, aquele caminho. E eu precisava saber se a minha menina tinha chego lá já, né, nesse interim, né, para mim poder comunicar para ela aguardar um pouco, que eu já ia chegar, avisar alguém. Então eu fiquei completamente sem comunicação. E aquilo começou a me gerar preocupação e ansiedade. Eu, meu Deus, agora como que eu vou encontrar? Eu vou ter que parar em algum lugar? O que aconteceu com o meu celular? Por que ele não está funcionando? Enfim.
E aí veio o pensamento do dia, que era o exercício que eu estava praticando no dia. Hoje eu descanso em Deus. E aquilo veio muito forte para mim, porque eu já estava repetindo. Hoje eu descanso em Deus. E eu comecei a trazer esse pensamento. E aí eu já comecei a me acalmar, a mudar a energia de preocupação dentro de mim e começar a descansar em Deus. Eu falei, você vai cuidar de tudo para mim. Hoje eu descanso em você. E eu simplesmente silenciei tudo e me conectei com esse pensamento com muita força. E eu comecei a deixar a minha intuição falar. Eu comecei a deixar a minha intuição me guiar primeiro para chegar lá na casa dessa minha amiga. E eu pensei, é por aqui. Eu fui pegando a estrada e eu comecei assim, hoje eu descanso em Deus. E eu silenciava ao ponto de estar muito presente, né? Então eu estava com muita presença. E eu falei, eu vou tentar chegar só sentindo aonde eu tenho que virar, aonde eu tenho que dobrar, seguindo essa leve lembrança, essa intuição que estava surgindo naquele momento. E dito e feito, vem cá, Bento. E dito e feito, eu cheguei lá, na certeira, eu virei exatamente nas ruas, dobrei nas esquinas que eu precisava dobrar. E isso para mim foi uma afirmação muito grande da presença que eu estava, de deixar-me guiar, de descansar ali. Foi uma experiência para mim muito profunda, porque na hora eu senti uma grande preocupação, porque eu não sabia de certeza como chegar. E ele me levou, né, no lugar certinho que eu precisava. E aquilo, quando eu parei na frente da casa dela, eu parei uns minutos, né, fiquei silenciei e falei, meu pai, como você é maravilhoso. E aí ali, claro, eu fui conversando com ela, aí eu cheguei, chamei ela na grade, tudo sem telefone, né? E aí esperei ela um pouquinho ali na frente da casa dela, e aí ela tinha o sinal do celular, eu botei Wi-Fi, me conectei com a outra situação, o que acabou dando tudo certo, né? Mas ele me mostrou assim, como eu já coloco muita coisa nas mãos dele, mas foi o meu dia da minha experiência, tipo assim, ó, você não tem nada, você tá sem celular. Hoje sem o celular a gente fica meio sem nada, né? Às vezes depende muito do GPS em cidade maior e se comunicar. E eu tava ali descansando em Deus. Eu tive que apoiar ainda mais, né, a minha vida nesse cuidado e sentir o quanto ele está presente, porque eu não tinha nada com que eu pudesse achar, né, me apoiar naquele momento, a não ser ele, a não ser pedir por ele, senti-lo, estar presente, me conectar a essa energia, sentir meu coração aonde eu tinha vontade de virar, aonde me dava, aonde. Então eu estava com muita presença e trazendo o pensamento com muita força. Então foi uma experiência muito maravilhosa, como eu percebi que foi tudo conduzido, né, sem o meu controle. Então ele fala aqui, eu descanso em Deus hoje e deixo que ele trabalhe em mim e através de mim, enquanto descanso nele em quietude e em perfeita certeza. Olha isso. Te permita sentir isso hoje. Eu descanso em Deus hoje, deixo que ele trabalhe em mim, deixo que ele venha. E através de mim, então ele trabalhe em mim e através de mim, enquanto eu descanso nele em quietude e em perfeita certeza, enquanto eu descanso e confio nesse fluxo, nesse canal que eu sou e no que está passando através desse canal. Então, é maravilhoso demais poder sentir, aquietar a mente, aquietar o controle,
aquietar a insatisfação, aquietar a preocupação, né? Aquietar tudo isso e deixar e sentir um pouco desse fluxo que tem em mim, que passa por mim, né? Ter consciência dele, estar presente. Se permita descansar em Deus hoje. Traga esse pensamento que vai fazer com que você tome a postura disso, tenha disponibilidade para isso. Olha que cabelo lindo que o Bento tá fazendo na mamãe. É, meu amor. E aí, opa, deixa eu deixar aqui, porque tá ficando com nó aqui, nós vamos ter que fazer alguma coisa depois. Eu fiz de propósito. Vamos ter que descansar em Deus depois com esse nó aí, hein? Tem muita paciência para tirar. Eu sei. E aí, a gente tem o segundo pensamento, que é uma consequência desse primeiro, né? Do descanso em Deus. E nos afirmar que eu sou como Deus me criou. Eu sou o filho de Deus. Hoje deixo de lado todas as ilusões doentias sobre mim e permito que meu Pai me diga quem eu realmente sou. Hoje eu permito, né, soltar as ilusões doentias a meu respeito, né, o conceito que eu guardo sobre mim, dos papéis que eu tenho que fazer, do que eu sou, do que eu tenho que performar, né, do que eu tenho que galgar, do que eu tenho que conquistar, do que eu tenho que fazer para ter valor, para ter aceitação. Todos esses conceitos, autoconceitos que eu estou colocando aqui, que estão me tirando simplesmente de ser o filho de Deus, aquele que ama com o Pai, aquele que já é completo, aquele que já tem tudo porque cria, ama com seu Pai. Então, eu sou como Deus me criou. Eu não sou o meu ego, o meu autoconceito, as minhas metas, os meus fracassos, que eu, né? Que eu rotulo, né? Não sou. Eu sou como Deus me criou. Em igualdade com os meus irmãos, um ser completo, íntegro, abundante. Então hoje eu trago isso para mim. Eu trago isso para minha consciência. Que eu vou descansar em Deus. Eu vou sentir Ele trabalhar através de mim hoje. Porque eu sou como Ele me criou. Eu ainda sou seu filho amado. Que é com Ele. Bom treino, meus amores. Tenho certeza que vai ser um dia de muita paz e de muita entrega. Silenciar a mente, desapegar do controle e dos autoconceitos vai trazer paz para nossa mente. E vai trazer também pensamentos verdadeiros que vão substituindo e corrigindo todos os erros que a minha mente tem criado. Bom treino Eu e tinha até... desfeito. tu Eu desfez? desfiz não. E deixei ainda mais bonito. Obrigada, amor. Dá boa noite para todo mundo, Boa porque noite. eles vão ver o vídeo amanhã de manhã. Mas a gente tá fazendo à noite para todo mundo pegar ele bem cedinho. Então, assim, ó, boa noite e bom dia para você. Que seja uma linda quinta-feira, né, Bento? Eu não sei porque quando é de tarde, a gente fala bom dia para uma pessoa e daí ela fala boa tarde. É, às vezes Não deixa de ser um dia. não Mas deixa de quando- estar dia ainda, né? Eu entendi o que tu quis dizer, entendi. Dá para usar os dois, bom dia e boa tarde. O importante é a gente cumprimentar as pessoas e dar aquele sorriso, né? Podia ser mais bonito. Bom Tchau. treino!